Olá pessoal, eu sou o professor de Biologia Lydon Johnson. Vamos iniciar a aula número 8 e o conteúdo será características gerais dos vertebrados. Vertebrados são seres vivos, pertencentes ao subfilo Vertebrata, uma das subdivisões do filo Chordata. Sendo assim, os membros deste filo são unidos por uma característica em comum. Ou seja, gente, todos os seres vivos vertebrados, ele tem uma característica muito importante, que é o quê? Ele possui medula espinhal e coluna vertebral, certo? E essa coluna vertebral, ela é constituída por vértebras. Só que há no meio desses grupos uma exceção, no caso dos peixes, certo? Apesar disso, é fundamental ressaltar que as lampreias, por exemplo, certo? Assim como outros agnatos ou ciclostomados, que são esses peixes primitivos, eles têm uma exceção, certo? Eles têm a notocorda, que é no período embrionário que vai formar futuramente, a coluna vertebral. Só que eles são ausentes de mandíbula e maxilar. A gente vai entender direitinho no próximo slide, a questão dos grupos, certo? Se você observar, vocês estão vendo aí um grupo que os peixes, eles se destacam, é um grupo um pouco maior em relação aos outros grupos, dos vertebrados. Nós temos o agnata, que é um peixe primitivo. Nós temos os condrictes, certo? Que são o quê? São peixes cartilaginosos, certo? Possui cartilagem. Nós temos exemplo clássico, o tubarão e as arraias, certo? E nós temos os osteíctes, certo? Esses osteíctes são peixes, que já tem a coluna, a vertebral já ossificada, cálcio mesmo, certo? Nós temos exemplos, nossos peixes, vamos destacar da Amazônia, os peixes de escama e os peixes de couro. Vamos prosseguir. O próximo são os anfíbios. Nós temos aí os nossos representantes, os anuros, que são rãs, sapos e perereca. Nós temos a salamandra e nós temos a cobra cega. O próximo são os répteis. Em destaque, tem os lagartos, cobra, os jabutis, certo? E o jacaré ou o crocodilo. As aves, todas elas também apresentam essa característica, dos vertebrados. E nós temos os mamíferos, ok? Vamos lá. Vamos falar um pouco de cada um desses grupos. Nós vamos começar pelos peixes. Vamos lá, galera. Respiração dos peixes, ela é branquial, ou seja, ela possui brânquias ou guelras, certo? Então, elas ficam localizadas na lateral, próximo à cabeça, certo? Desses peixes. O coração ele tem duas cavidades, sendo um átrio e um ventrículo. E o sangue que vai percorrer é o sangue venoso, ok? Circulação, a circulação dos peixes é uma circulação fechada, completa e simples, certo? Reprodução. A reprodução dos peixes, ela é sexuada, certo, gente? Com a fecundação interna ou externa, porque tem algumas espécies que têm esses dois tipos de fecundação, ok? E o desenvolvimento também pode ser indireto e o desenvolvimento direto, certo? O que seria esse desenvolvimento direto e indireto? O desenvolvimento indireto é o processo que algumas espécies de peixes passam por mudanças, ou seja, pode ser da fase larval até chegar, o embrião propriamente dito, ok? Já o desenvolvimento direto, não. O desenvolvimento direto é o desenvolvimento que o embrião, ele é parecido, com o seu genitor, certo? E também dentro ainda dessa reprodução nós temos peixes que podem ser ovíparos, certo? O que seria ovíparos? São os peixes, que são formados dentro do ovo, certo? São dentro do ovo, ok? E já os ovovivíparos, eles são embriões,
que ficam dentro de ovos, mas esses ovos ficam dentro, tá? Dentro do útero, tá? Da sua genitora. Ok? Vamos passar. Anfíbios. Bom, gente, a respiração dos anfíbios, ela pode ser branquial, certo? Brânquias, pode ser cutânea, pela pele, ou pulmonar, ok? Então, o coração dos anfíbios, eles têm 2 átrios e 1 ventrículo, beleza? A circulação, ela é fechada e incompleta, certo, gente? A reprodução, ela é sexuada, né? Com fecundação externa, certo? Isso de todos os anfíbios. Apresenta a fase larval, o exemplo clássico disso é você vê dos sapos, rãs e perereca, né? Eles passam por aquela fase, que é a fase larval, que é um exemplo disso é os girinos, né? Ele tem essa fase fica na fase aquática, até chegarem, tá, a adultos terrestres, certo? Então, eles conseguem viver dentro desses 2 ambientes, ambiente aquático e ambiente terrestre, ok? Vamos lá. Répteis. Os répteis, a respiração já é pulmonar, então eles possuem pulmões, ok, gente? E o coração é formado por 3 câmaras, certo? Qual seria elas? 2 átrios e 1 ventrículo, ou seja, parcialmente dividido. Então, o que é que vai acontecer? Nesse momento, a circulação ela é uma circulação fechada, dupla e incompleta. Mas, professor, o que seria essa circulação fechada, dupla e incompleta? Porque, gente, essa circulação é onde vai passar o quê? O sangue, certo? Quando eu falo uma circulação fechada e incompleta, é porque o quê? O sangue venoso está junto com o sangue arterial. Tranquilos? Certo? Então, dos répteis, a circulação ela é fechada, dupla, certo? E incompleta. Já a reprodução dos répteis, ela é sexuada com fecundação interna. Apresenta desenvolvimento embrionário direto. Ou seja, gente, com certeza, né, a reprodução no momento do acasalamento, né, a fecundação ela é interna, ela é dentro da própria fêmea. E outra coisa, o desenvolvimento ele é direto. Então, todos os embriões, tá, eles são parecidos com seus genitores, com os adultos. Tranquilos? Vamos lá. Respiração das aves. Vamos lá, aves. É respiração pulmonar, certo? Sendo que as aves, o coração já tem 4 câmaras, ou seja, 2 átrios e 2 ventrículos. Sendo a circulação fechada, dupla e completa, certo? Aí a reprodução, ela é sexuada, né, com fecundação interna, apresenta um desenvolvimento direto. Que basicamente tem algumas semelhanças, né, a questão da reprodução com os répteis. Ok, gente? Vamos lá. Mamíferos. Então tá, a respiração dos mamíferos. A respiração dos mamíferos ela é pulmonar com grande superfície de trocas gasosas. Ok? Ou seja, o coração ele tem 4 câmaras, 2 átrios e 2 ventrículos. Por quê? Só voltando aqui um pouquinho. Por que com grande superfície de trocas gasosas? Porque os mamíferos, né, eles expiram e depois expiram, ou seja, absorve oxigênio, tá? Esse oxigênio, todo o processo vai chegar nos pulmões, né, passar por brônquios e bronquíolos, e o gás, né, o ar, que não é utilizado pela gente, que é o CO2, é colocado pelo processo de expiração para fora. É por isso que ele fala com grande superfície de trocas gasosas, certo? Reprodução. A reprodução é sexuada, né, com fecundação interna e apresenta o desenvolvimento embrionário direto. Ok? Vamos lá. A gente vai exercitar um pouquinho tudo isso aí o que eu falei, tá? Vamos lá, gente, vamos lá. Sabendo que os vertebrados são um subfilo do filo Chordata,
Analise as alternativas a seguir e marque a única que mostra uma característica exclusiva dos cordados. Gente, só para a gente não esquecer. Ele quer saber, a pergunta está falando o seguinte, ele quer saber uma característica exclusiva que tem a ver com o filo cordata. Então vocês estão vendo aí essas 5 opções, né? Do A até a letra E. Então, com certeza, se o aluno for analisar, se é uma característica exclusiva dos cordados, com certeza, tá? Eu acredito que os alunos vão marcar o quê? A presença do tubo nervoso dorsal oco. Então, ou seja, gente, na formação dos vertebrados, então, o que é que vai acontecer? Na formação do embrião dos vertebrados, tá? A notocorda, ela que é o princípio, é o início, certo? Da formação da coluna vertebral, certo? É por onde a medula, ela vai, tá? Passar pelas vértebras. Essas vértebras é um conjunto que nós chamamos de medula, certo? Espinhal. Vamos lá. Essa atividade é uma atividade prática que eu gostaria que vocês exercitassem em casa e pedindo orientação dos seus professores, certo? Então vocês estão vendo aí um quadro, né? Construa um quadro comparativo com as principais características dos vertebrados. Então vocês estão vendo aí, na coluna nós temos as características e nas linhas nós temos aí os grupos. Então isso aí vocês podem construir, certo? Tranquilamente. Em casa pode também consultar bibliografias ou conversar com o seu professor, ok? Então, gente, para a gente finalizar essa nossa aula de biologia, eu quero só fazer algumas orientações a todos os alunos, né, que vão se preparar, que estão se preparando para o Enem, certo? Vamos lá. Primeiro de tudo, organize seu tempo de estudo. Isso é interessante, ok? Outra coisa é participe das atividades, certo? Tire as dúvidas com seus professores. Realize as tarefas e atividades propostas. E uma coisa bem interessante, use o seu celular para quê? Acompanhar as aulas, enviar as atividades e comunicar-se com os professores e colegas. Ok, gente? E outra coisa, meus queridos, não se esqueça de acessar a plataforma Eduque, ok? Aonde vocês vão consultar todos os vídeos, tá? Para tirar suas dúvidas, ok? Um abraço.